4 meses, desde o começo da aula. Tenho aprendido muita coisa, agradeço muito, primeiramente a Deus, né, por me dar a oportunidade. Agradeço ao professor Darcy, que tem muita paciência, né? E tudo que temos aprendido aqui é algo muito novo, porque são informações e nós sabemos o valor de cada informação. Porque quando a pessoa não tem uma informação, ela não consegue pegar um ônibus, não consegue fazer nada. Então o valor de cada informação, por mais pequeno que seja, eu tenho dado muito crédito, eu aprendi a respeito do diagrama. Eu aprendi que existem 4 tipos de diagrama. Existe o diagrama funcional, existe o diagrama multifilar, o diagrama unifilar, que é o que a gente vai mostrar aqui, e o diagrama trifilar. E aqui é um resumo do diagrama, o qual a empresa Associação Brasileira Nacional Técnica, eles formam um diagrama para facilitar ao eletricista ou no meio do campo de obra a fazer uma planta, a entender qual é o processo que vai ser aplicado naquele estabelecimento, naquela casa, ou como a gente está estudando aqui, elétrica predial. Então eu aprendi todos os detalhes, por mais pequeno que seja aqui, ao começo, onde a energia começa, no poste, da light, e começa aqui na rede de alta tensão, depois vai para baixa tensão dos transformadores, na rede de baixa tensão, e aqui ela é jogada para o poste particular, que é da casa da pessoa. E aqui ela vai para o medidor, do medidor ela vai para casa com o quadro de distribuição. Então aqui é o caminho de chegada da energia da rua para dentro da casa. Chegou aqui, aí vem a planta unifilar para eu saber como eu vou distribuir a fiação. Como estamos fazendo um curso de elétrica, eu preciso saber aonde ela começa e aonde ela termina. Então eu tenho uma planta aqui para saber sobre os condutores, o tamanho do condutor. Eu preciso saber onde vão ficar as lâmpadas. Então esse círculo aqui são as lâmpadas. O círculo são as lâmpadas, aqui está a caixa e aqui são os condutores e também os eletrodutos, onde eles vão passar. Se vão passar no teto, na parede. Tudo isso tem uma marcação. E cada circuito ele é marcado por letra e por número. Para mim saber que aquele circuito, qual é a amperagem dele, qual é o volt dele, para mim saber qual é o fio que eu vou utilizar. Se é um meio, o condutor elétrico, eu preciso saber qual a seção transversal do condutor elétrico, se é 1,5, se é 2,5, para mim poder alcançar a necessidade daquela corrente. Por exemplo, se eu for colocar um chuveiro, eu tenho que usar um condutor elétrico de 4 milímetros. E eu preciso enumerar o circuito para me saber, quando ele chegar na caixa de luz de distribuição, para me saber que aquele circuito é de chuveiro. E seria uma tomada TUIS, tomada de uso exclusivo. Nós aprendemos aqui que existe 2 tipos de tomada. Existe a tomada TUG, que é a tomada de uso geral, e existe a tomada TUIS, que é a tomada de uso exclusivo. Essa tomada ela é colocada mais para ar-condicionado, para chuveiro, para bomba, para um equipamento que vai puxar uma potência maior, como também ali no banheiro, uma tomada TUIS para o secador de cabelo, e também ali para na cozinha, quando a pessoa ela vai usar um micro-ondas, tem que ser uma tomada TUIS, porque aprendemos que esse tipo de equipamento eles necessitam de uma potência bem maior. Então, devido a isso, tem que aumentar a questão do condutor, o protetor e a tomada, para poder usar esse aparelho. Então aqui nessa planta, nesse diagrama unifilar, eu aprendi e já consigo em casa manusear bem e fazer também o quadro de comando de carga, o qual eu esqueci de fazer, imprimir e de trazer. O quadro de comando de carga é algo também que eu fiquei muito impressionado, que eu consigo fazer um cálculo dentro da minha casa, saber o quanto eu gasto em todos os cômodos e o quanto eu preciso de melhorias. Eu sei que aquele campo daquela tomada ou aquela lâmpada, o quanto ela gasta e o que eu preciso fazer no quadro devido a essa potência usada no ambiente. Então, junto com esse diagrama unifilar, com o quadro de comando de carga, que é tirado toda a carga que é usada nessa planta, eu aprendi isso. E
e fiquei muito feliz. E aqui é uma ampliação do diagrama, junto com esses dois aqui, que são os cômodos, dividido, junto com o condutor, numeração das lâmpadas, tudinho. E aqui é uma ampliação maior, mostrando que os números circulados nesse exemplo correspondem ao circuito independente, vindo do quadro geral de distribuição. Então são esses números. Número 5, número 10, número 2. Cada número é um circuito identificado saindo do quadro. Então quando eu estou mexendo num cômodo e eu acho o circuito 5, eu consigo identificar ele no cômodo e no quadro, com essa enumeração. Então eu consigo resolver esse problema sem danificar os outros circuitos que estão enumerados. Eu aprendi isso. E também aqui, ó, no exemplo, o circuito 5 alimenta as tomadas 127. Então a tomada está enumerada com o circuito 5. Se eu for mexer na tomada, eu sei que ela é o circuito 5, eu posso chegar no quadro, desligar o circuito 5 e não danificar e não sofrer nenhum acidente, vou estar ali bem guardado para mexer nas tomadas, sabendo que eu já desliguei e não precisei desligar toda a luz do ambiente. E aqui deste cômodo. O circuito 2 é um circuito de iluminação, também na voltagem 127. Então se eu precisar também mexer nos bocais ali, se eu precisar mexer nas lâmpadas, eu vou desligar o circuito 2 e não vou precisar desligar a tomada, com essa enumeração. E aqui mais à frente é um circuito independente. Qual é o 10? O 10 é um circuito independente para o ar-condicionado. A letra I corresponde à identificação do fio retorno para acionamento das lâmpadas correspondente ao circuito 2. Então aqui, se nós percebemos que o circuito 10 ele está numa voltagem, circuito 10 ele está numa voltagem de 220. Então ele sai do quadro com uma voltagem maior. E essa tomada ali toda preta, aquele símbolo de tomada preta, significa que essa tomada toda preta, que está aqui dentro da simbologia, é uma tomada alta para o uso do ar-condicionado. Quando ela está toda preta, significa que ela é uma tomada alta. Quanto do chão? Quanto metro do chão? 1,80. Está aqui dentro da modo de unifilar. Aqui, ó. Simbologias de tomadas e saídas de telefone. Essa tomada alta ela está aqui, ó. Tomada de luz a 2 metros, aqui está 1,80, mas pode ser a 2 metros de altura do piso, acabado. Então é uma tomada que vai ser usada alta, como a do ar-condicionado, como a do chuveiro. Então ela está alta, é para o ar-condicionado. Então o circuito 10, ele está numa voltagem de 220. Eu creio que nessa planta a pessoa que fez, ela botou 220 chuveiro para ter economizar o condutor. Porque conforme ele botou 220, o condutor elétrico. Porque ele, utilizando 220, ele diminui, não precisa usar um condutor de um tamanho de uma seção transversal maior. Se ele fosse botar um 110, talvez ele teria que usar um 6 milímetros. Como ele botou 220, ele pode usar um 4 milímetros ali com facilidade. E aqui, mais à frente, aqui é como instalar lâmpadas em paralelo e unifilar. Eu quis trazer isso aqui porque também aprendemos um pouco sobre o multifilar. Multifilar, unifilar. A diferença de desenho de um para o outro, a facilidade que eu tenho para desenhar no modo unifilar, a dificuldade maior no modo multifilar. Para fazer esse gráfico aqui à mão, eu creio que ficaria uma coisa bizarra. Então aqui no modo unifilar eu consigo fazer com mais facilidade. Você vê que no modo unifilar, um traço eu já consigo resumir o que está passando dentro desse eletroduto. Se é fase, se é neutro, se é retorno. Então eu consigo identificar com muita facilidade. A lâmpada, esse círculo seriam as lâmpadas. Aqui seria o disjuntor. Então você vê que consegue numerar com muita facilidade. E o que seria lá em cima lá? Em cima. Sobe. Aqui é a caixa. Entendeu? Entendeu? É a caixa de luz. Aí você vê aqui que é o interruptor. Essa bolinha aqui embaixo. Interruptor. Então você vê que no modo unifilar e do modo multifilar há uma grande diferença. E na prática, o que significa o modo unifilar e multifilar? Significa o quê? Multifilar, se eu desligar o disjuntor, acontece o quê? Mesma coisa. Porque quando eu escolho fazer unifilar ou multifilar?
Então, aqui é um avanço da forma gráfica. Sim. Então, nós entendemos que toda a área de engenharia, ela passa por uma evolução. Isso aqui seria a evolução do multifilar. Aí, quando o engenheiro lá ele manda uma planta, ele vai mandar no modo unifilar, porque o modo unifilar também ele é o modo melhor que tem, porque ele é universal. Se você for no Japão e você não souber falar japonês, e você souber ler essa planta, no Japão será a mesma planta. Você pode não saber falar japonês, mas você vai saber fazer uma instalação unifilar no Japão. Ontem eu pesquisando isso, eu aprendi isso e achei muito interessante, que por mais que você não saiba falar japonês, você vai encontrar uma planta unifilar lá do mesmo forma, que é universal. Então eu achei muito interessante. Eu sendo um eletricista, atravessar para o outro lado do país, eu consigo trabalhar na Alemanha, na Inglaterra, sabendo trabalhar com essa planta, com esse diagrama unifilar. E aqui são as simbologias, símbolos de interruptores no modo unifilar e multifilar. Aqui à minha esquerda, modo multifilar, à minha direita, modo unifilar. Tem um modo unifilar antigo, repare que aqui ó, as marcações da simbologia são bem diferentes, então você vê que houve uma evolução da praticidade para fazer um desenho. Porque a pessoa, quando está dentro de uma obra, o engenheiro, ele está ali com as planilhas, com os papéis, né, na mesa, ele precisa de praticidade para fazer a evolução, até mesmo para não atrasar a obra. Porque quanto mais difícil é o desenho, mais tempo leva para fazer o desenho. E mais atraso tem para com a obra. Então você vê que nessa evolução as obras estão andando mais rápido e é fácil identificar os desenhos. Então você vê aqui que interruptores estão bem avançados na forma nova unifilar. E fala sobre a questão de onde identifico que aquele condutor está passando fase, neutro, térmico. Então, aqui, nesse pequeno desenho nós conseguimos identificar. Nesse traço, na horizontal, né? Na horizontal conseguimos enxergar que é o eletroduto. Para identificar o condutor fase dentro do eletroduto. Condutor fase, ele pega de cima a baixo, atravessando o eletroduto. Se porventura eu preciso fazer, eu penso assim, ô César, você sabe ligar, eu quero ligar lá em casa o interruptor de uma seção. Você pode fazer um desenho para mim? Você faria esse desenho para mim em qual grafia? No sistema unifilar, multifilar ou no usual, no funcional? Eu procuraria fazer no multifilar e no usual. Funcional, porque pelo que eu sei, talvez você não tenha estudado diagrama unifilar, então você não vai entender. Então eu procuraria fazer para o senhor no multifilar ou no funcional. Fica mais fácil para interpretar, porque interpretar. Para interpretar o unifilar é necessário que a pessoa estude as simbologias gráficas, né? Adequada para o sistema unifilar. Foi isso que o Leandro te perguntou naquela hora. Qual a diferença do multifilar para o unifilar? Aí você tem que falar os 3 tipos de representação gráfica que a gente faz, né? Fiz uma ligação. Posso representar essa ligação dessas 3 formas. No unifilar, no multifilar ou no funcional. Então, boa pergunta que o professor fez. Eu vou fazer um serviço, a pessoa me pede para mim fazer um desenho que ela quer que eu instale um interruptor. Ela quer ver o desenho, quer ver a planta. Aí eu vou mostrar para ele que modo. No modo funcional, multifilar, unifilar ou trifilar. Eu vou mostrar, provavelmente eu vou mostrar no modo funcional ou no multifilar. Porque é um modo mais prático de apresentar para um cliente. Para quem é leigo no assunto, para quem não é indouto. Vai chegar aqui, eu vou apresentar esse módulo aqui, a pessoa vai entender de fácil, porque até em mãos eu tenho uma lâmpada e o interruptor, apresento para ela e mostro esse gráfico e a pessoa vai entender o que eu vou fazer. Você falou uma palavra aí que eu não conheço. Indouto? Para quem é o quê? Indouto. Indouto. Como é que é isso? Indouto não tem conhecimento. Indouto é que fala? Indouto. Às vezes a pessoa ainda não estudou aquilo, não tem conhecimento daquilo. É o indouto. Indouto. Ah, tá. E É o... Hoje aqui a gente está aprendendo de tudo. Rapaz,
Olha, cultura. O Rodrigo, né? Rodrigo? Luciano. Perguntou aqui. Leandro Luciano. Leandro. Então, Leandro, aqui são o eletroduto. As simbologias, né? O eletroduto, ele passando, e aqui eu tenho o condutor, fase dentro dele, bem identificado. Bem identificado. Então, quando eu sei que tem um único traço, é fase. Então, quando eu venho aqui para o meu diagrama, e eu preciso bem ampliado. Quando eu venho com o meu diagrama já ampliado, eu consigo identificar o fase aqui nesse segundo. O primeiro aqui seria o fase. Então, eu sei que dentro desse eletroduto, ele está passando fase. Show. Está passando fase. Aí, para me identificar agora o condutor neutro dentro do eletroduto. O condutor neutro, ele tem um traço e um traço para a minha esquerda. Como se fosse um L de cabeça para baixo. Então, você vê que eu consigo identificar esse neutro dentro do diagrama unifilar. O neutro estaria aqui, depois do fase. Então eu sei que aqui passa um fase e passa um neutro dentro desse eletroduto. Mais à frente eu sei também o condutor retorno dentro do eletroduto. O que é um retorno? É um retorno de lâmpada. Eu sei que dentro daquele eletroduto ele tem um retorno de lâmpada. Onde teria um retorno de lâmpada aqui? Vamos identificar. Aqui não tem um retorno de lâmpada. Aqui, ó. Onde tem um I em cima. Aqui está representado de outra forma, mas normalmente ele é só um traço assim. É só um traço. O retorno ele sempre vai ser retorno de lâmpada. Ele não vai ser o retorno de tomada, não vai ser retorno de fase, nada. O retorno da lâmpada. Lâmpada, campainha. Campainha também. Campainha ele usa o retorno para a campainha. Entendeu? Então você vê que tem um retorno aqui, ó. Então esse seria a simbologia para o retorno. Então quando eu chego no meu diagrama aqui para olhar na planta, eu sei que desse eletroduto, dentro dele eu não preciso abrir para saber. Dentro do papel eu sei que passa ali um retorno. E aqui para finalizar esse desenho, tem o condutor terra dentro do eletroduto. O terra, ele é mais fácil identificar, porque T de terra. Você consegue identificar com muita facilidade aqui no diagrama aqui, ó. Um Tzinho no circuito 5. No circuito 5 eu estou ligando o quê? Não está dizendo aí. Então, aqui é uma tomada. É uma tomada. Uma tomada. Circuito 5 é uma tomada. Seria essa tomada aqui, ó. A tomada, ela é 30 centímetros do solo, que é o regulamento 5410, do qual sempre tem falado aí. É obrigatório, 30 centímetros do solo. A NR 5410 2004. Isso. Aí fala que a tomada tem que estar 30 centímetros do chão. Então aqui seria uma tomada nesse circuito 5 com essa identificação. Fase, neutro e terra. Entendeu? Aqui está a simbologia de tomadas e saídas de telefone no modo unifilar. Toda a simbologia. Isso de um telefone, não é mais de instalação elétrica, de telefone. Então, isso. Então, são os desenhos que simbolizam, tá vendo? Saída para telefone interno no piso. Seria esse símbolo. E, por exemplo, a pessoa o engenheiro vai me dar esse diagrama unifilar. Provavelmente, junto com essa imagem da planta, vai vir a simbologia. Mas eu acho que hoje, né, dificilmente, eu posso estar viajando, mas eu acho que talvez, não sei se existe, esse mesmo diagrama para pontos de internet. Eu acho que agora a galera usa mais em casa a internet do que... É porque eu tive uma preocupação de não trazer telefone. Toda a simbologia, porque o meu papel é limitado. Eu até esqueci de trazer o principal também, que era o quadro de comando de carga. Aí foi algo que eu fiquei impressionado, que eu aprendi muita coisa com o professor e tenho valorizado muito. Algo também que eu aprendi muito interessante é que quando eu ganho para fazer aqui no diagrama unifilar, tem a questão do escala. Isso, qual foi a escala que está aí aqui, na primeira? 1 por 50. 1 por 50 Isso. E o outro, está aí? Outro não, bem provável que seja o mesmo, 1 por 50. Tá, show. 1 por 50. Aí eu aprendi a questão. O quê? 1 por 50, que a cada 50 centímetros, é meio metro. Então a cada 100 centímetros é 1 metro. É isso mesmo, professor? Então dentro da régua
eu com uma régua, cadê uma régua? Alguém tem uma régua? Cadê, professor? Aqui. Ajuda aí, professor. É isso mesmo. Vai que ele tá me enrolando aqui. É um É 1 por por 50. Isso. Cada 1 centímetro equivale a Pra mim, na minha 1 por cabeça, 50. é Ó, 1 metro. ó, Cada centímetro vale 50. Isso. Então, a cada 2 vale centímetros, eu consigo saber que tem 1 metro. 1 metro. isso Entendeu? aí, Então fechou. eu consigo descobrir o tamanho do cômodo para mim poder encaminhar o proprietário para comprar o condutor elétrico. Então eu sei que aqui eu vou usar 4x4, eu preciso de tantos rolos de condutor elétrico para eu poder utilizar nessa instalação. E eu achei muito interessante isso. E outra coisa que eu aprendi muita coisa nessas aulas aqui com o professor Daci, foi eu que fiz isso aqui. Aqui são as emendas. Uma coisa que eu não sabia também. A emenda de prolongamento, derivação e a famosa rato. Então você vê que nessas emendas é muito utilizado pela necessidade de às vezes fazer uma prolongação. Tem que ser com essa emenda. E ela tem que ser bem justa e apertada, porque foi o fator que ele falou aqui, que são os riscos. Se não for bem feito isso aqui, aqui vai estar os pontos vulneráveis da instalação elétrica. Então a pessoa tem que aprender a aperfeiçoar e avançar nessa instalação. E eu aprendi também sobre todo o material, ele não é 100% condutor e nem 100% isolante. Às vezes a pessoa confia muito. Ah, porque eu estou de luva, eu estou bem guardado. Não, você tem que ter um cuidado dobrado da mesma forma. Ah, porque eu estou de bota, eu estou bem guardado. Não, você tem que ter um cuidado da mesma forma. Porque todo material ele não é 100% isolante e nem 100% condutor. E todo material ele tem o seu grau de durabilidade, né? Porque nós vamos usar uma fita. Tem o tempo de temperatura dela ali que ela pode ficar enrijecida e não servir mais. Aprendi muita coisa nessas aulas do professor, agradeço muito o professor. Tenho usado no dia a dia, tenho buscado ouvir mais o professor, tudo que ele fala aqui pode ser que tem alguém desligado, mas eu estou ali prestando atenção, porque é muita informação nova, mas aprendi demais. Tem mais coisas, o quadro do comando de carga é muito importante, que ali você vê potência, vê tensão, vê a questão do ATS, vê os marcadores ali, que é o amperímetro, tem o altímetro, tudo isso para poder descobrir ali a potência, o ATS, o voltímetro. Então, eu aprendi muita coisa e preciso aprender mais, né, professor? Tudo que eu falei foi tudo que eu aprendi com o professor, não foi nada que eu aprendi fora, foi tudo que eu aprendi realmente com o professor. Você já trabalhava com elétrica antes? Então, eu gosto de elétrica, mas nunca trabalhei com elétrica. Eu gosto porque eu faço no dia. Eu acho que tudo que eu aprendi aqui serve para a minha vida. No dia a dia, em casa, dentro de casa, eu vou fazer algo dentro de casa, eu vou usar as informações que eu aprendi com o professor Daci. E sou muito, não cheguei a comentar, mas sou muito grato pelas aulas do professor Daci, pelo projeto na Orenti, aqui que está aqui na região. Eu aprendi muita coisa mesmo, que até, assim, para trazer agora, aprendi sobre o átomo, algo que eu nunca tinha ouvido, o átomo, os prótons, os nêutrons, a menor partícula de um corpo. Os elétrons. Elétrons, eu aprendi muita coisa mesmo, que eu chegava em casa e falava com a minha esposa, hoje eu aprendi isso, muita informação. A aula lá é muito forte. E eu lembro que eu fiz sua matrícula. Foi. Cheguei meio perdido aqui. Legal, gratificante isso. Muito bom. Deixa eu ver aqui, olha só, uma coisa, o Júlio César. O projeto elétrico unifilar, eu pego uma planta, eu não conheço simbologia gráfica, mas eu peguei a planta. Eu tenho como ler ela sem conhecer a simbologia gráfica? Mas acontece, porém, que a norma brasileira regulamentadora 5410, que eu falei para vocês aqui, vocês não podem esquecer disso, determina, é obrigatório que todo projetista, mediante o seu projeto, ele coloque a escala a qual foi feito o trabalho e uma legenda com todos os símbolos gráficos que ele utilizou, para que até mesmo quem
não tenha o domínio das simbologias gráficas, possa ter acesso. Por que ele colocou esse símbolo? O que significa esse símbolo? Tu vai lá na legenda, entendeu? Não é que ele seja bonzinho, que é facilitar a sua vida, não. É porque é obrigatório. O profissional que faz o projeto não determina a escala e não determina a legenda com as simbologias aplicadas, ele é um profissional... demanda pode deixar fora? Ele é um profissional antiético. Não. O quadro de demanda de carga é outra necessidade, ou seja, o quadro de demanda de carga, ele é o raio-x da instalação. O profissional ético, o que ele faz? Ele acabou de fazer a instalação, ele pega o quadro de demanda de carga, tira uma xerox reduzida, emplastifica, vai lá no quadro, onde é o quadro de distribuição? Lá na frente ali. Vai lá no quadro, aqui é o padrão light, né? Isso. Padrão light, o quadro dentro de casa, não tem não? Aí. Ah, o quadro aqui, ó, dentro de casa. Ó, então ele vai lá no QDC, abre a tampinha e cola. Ou seja, qualquer profissional que chegar ali para fazer um reparo naquela instalação, ele vai dar de cara com o raio-x da instalação. Ele vai entender o que é o circuito 1, o que é o circuito 2, porque nesse quadro de demanda de carga tem todas as características de todos os circuitos da casa. Entendeu? Então isso aí é questão de ética, mas tem muitos profissionais que têm medo de perder um espaço para outro profissional. Aí não dá, se eu deixar tudo aqui de uma maneira, não vão me chamar, vai chamar um outro aí, mas isso é questão de ética profissional. E aí você ainda dá uma dica que deixa seu telefone ali embaixo. Isso, ainda tem esse macete, ali você deixa o teu contato e tal. Aí o cara que for lá, o cara, pô, eu gostei desse cara, tá vendo? Ó, eu sou profissional, eu trabalho na área, mas eu não sei fazer esse projeto, ele sabe. Vou dar uma ligada para ele, ver quanto é que ele me cobra. Eu tenho um colega que a mão era cheia de calo, depois que aprendeu a fazer isso aqui, ele não mete mais a mão em marreta, em chave de fenda, nem em talhadeira. Ele só projeta para os colegas que vão até ele e pede. A salinha com ar-condicionado, ele tem lá a impressora, aí foi montando aos pouquinhos, agora tem lá o espaço. Você precisa fazer um projeto, ele vai lá, vai na obra, com um churrascunho da parte arquitetônica, aí vai lá, faz o projeto elétrico, igual fez aqui, ó, e manda. Legal isso aqui. Foi você que fez? É? Você colou, tirou, colou, né? Show de bola. E tem aplicativos que te dão essa possibilidade. Tem aplicativo. Na internet eles te mostram aplicativo Ecoa, Show, um montão deles aí. Que já são até, ó, esses aplicativos já são aplicativos inteligentes que já trabalham dentro da 5410. Se você tentar fazer diferente, ele não aceita. Legal. Entendeu? Tem aplicativo que você faz isso aí no computador, na internet. Pode. Muito bom. Eu tô